Fala pessoal! Vocês pediram mais informações sobre o mundo dos negócios no futebol, portanto, eu trago para vocês o top 10 prejuízos com a compra e venda de jogadores entre os anos de 2014 e em 2023, ou seja, a última década, pelo Observatório de Esportes da CIES. Vamos para o top 10. Bom, o décimo aí da lista fica o Luís Soares com um prejuízo na transação de 71 milhões de euros, né? Na época, foi o Barcelona que vendeu, ele foi para o Atlético de Madrid, se não me engano, e hoje ele está com 37 anos e joga no Inter Miami, lá com o Messi e seus amigos. Bom, eu acho que essa lista, às vezes, ela acaba sendo um pouco injusta, porque ela considera somente a diferença entre a compra e a venda, né? Então, naturalmente, um jogador como o Luís Soares, na idade que ele tinha, ele não geraria um lucro no ato da venda, né? Até porque também é importante considerar que há jogadores que trazem resultado esportivo, trazem resultados para a marca. Porém, se o critério é estritamente a compra e venda, nesse caso, ele deixou aí um prejuízo de 71 milhões de euros. Em nono lugar, o Gonzalo Higuaín, né, 72 milhões de euros para a Juventus. Né? Hoje ele está aposentado, chegou a jogar no Inter Miami lá com o time do Messi, antes do Messi chegar lá em definitivo. O Gonzalo Higuaín não chegou, ele não foi exatamente uma grande estrela na Juventus, mas também não foi um cara ruim. Ele passou por um período no Milan, mas ele chegou a jogar uma final de Champions junto com a Juventus, né? Então foi um jogador que a gente pode dizer que não gerou ali exatamente um prejuízo para o time, mas considerando o critério de compra e venda, 72 milhões de Gonzalo Higuaín na época da Juventus. Oitavo lugar, o Rames Rodrigues, né? Um cara que saiu de destaque da Copa do Mundo em 2014 e hoje em dia está lá em São Paulo, né? Se envolveu numa polêmica, mais recentemente voltou lá para o time. Há quem diga que ele voltou porque ninguém quis contratá-lo, então ele acabou tendo que ficar lá do São Paulo mesmo, mas houve um momento onde a relação ficou estremecida que eles iam partir para as vias de fato de rescisão. E você vê, um jogador que ainda tem 32 anos, ainda tem bastante a render. E lá no Real Madrid, ele não rendeu o esperado, ele acabava ficando ali num time, numa espécie de time B, né, que tinha um time que jogava Champions, e tinha um time ali que era mais utilizado no Campeonato Espanhol. E aí foi um prejuízo de 77 milhões de euros. E nesse caso, particularmente, eu considero sim que foi um prejuízo, porque pagaram muito caro por ele, e ele não rendeu o que se esperava lá em Madrid. Em sétimo lugar, o Nicolas Pepe, né, do Arsenal. Esse cara, quando foi para o Arsenal, foi muito falado na época, gerou uma expectativa muito grande por ele, mas a verdade é que ele nunca correspondeu tão bem em campo de acordo com as expectativas. Você vê, né, ele deixou um prejuízo aí entre compra e venda, 80 milhões de euros de prejuízo. Né? Hoje em dia ele joga na Turquia, você vê, né, com 80 milhões de reais, se você parar para pensar, o Vinícius Júnior foi em torno de 50 milhões de euros. Né? Então, repara como o prejuízo entre compra e venda de alguns jogadores vai muito além. Como eu disse, alguns jogadores deixam um resultado esportivo, deixam um resultado positivo para a marca, então o prejuízo de compra e venda acaba que é nada referente ao resultado esportivo e de marca que o jogador traz, mas tem jogador que deixou o prejuízo da compra e venda e também deixou um prejuízo de não render em campo. Em sexto lugar, temos o Cristiano Ronaldo na Juventus com 82 milhões, né? Ele hoje tem 39 anos, joga no Al Nassr. Eu também não considero que no todo foi um prejuízo de forma alguma. Ele jogou bem na Juventus. Claro, a ideia era conquistar o sonho da Champions, mas acabou não vindo. Mas ele jogou bem lá, foi uma boa liderança no time, enfim. Eu acho que a passagem dele foi muito bem sucedida. Eles tiveram lá um entrave, porque ele entrou na justiça para reaver um valor de mais ou menos 19 milhões de euros. Foi um valor retido dele na época da pandemia, mas no geral foi um jogador querido lá, vendeu bastante camisa da Juventus, né? Eu me recordo que na época que ele estava jogando lá, a criançada começou, né? A criançada, os adolescentes começaram a aparecer com camisa da Juventus, né? Então ele trouxe em outros termos para a Juventus, mas considerando o critério de compra e venda, 82 milhões de euros que ele deixou na mesa aí de prejuízo para a Juventus de Turim.
Esse aqui foi um caso também que realmente foi uma transação que não deu certo em todos os sentidos, né? O Anthony Griezmann, né, saiu do Atlético de Madrid lá para o Barcelona e não rendeu o que se esperava, né? É um bom jogador, na seleção esse cara arrebenta e é ídolo no Atlético de Madrid, né? Ele tinha recebido uma proposta do Barcelona no passado, não foi. Depois veio uma segunda proposta, ele acabou indo anos depois, né? Inclusive na apresentação deles eles citam isso, essa questão da segunda chance, mas a verdade é que o Barcelona com Griezmann acabou não deslanchando como se esperava. É uma pena, porque é um grande jogador, eu considero ele um craque, né? É um cara que comanda o meio-campo dessa geração vitoriosa da seleção francesa, mas realmente no Barcelona o resultado não veio e o prejuízo foi grande, né? 101 milhões de euros na transação, né? E de certa forma um tempo de carreira perdido por ele. Porém, ele ainda tem 32 anos, tá jogando lá no Atlético de Madrid, é ídolo, é um dos maiores nomes da história do clube, né? A torcida tem uma gratidão enorme com ele. Então, também assim, é complicado, né? O Barcelona te chama 2 vezes para jogar, o Messi ainda estava lá e você não vai jogar, né? Então, assim, é também uma oportunidade que não dá para deixar passar, né? E tem outro cara aqui da lista que atendeu um chamado do Barcelona e acabou sendo um completo desastre a ida dele para lá, e a gente vai abordar mais à frente, né? Mas falando de Anthony Griezmann, 101 milhões de euros, né? E aí quando você para pensar no que o Real Madrid fez comprando jogadores jovens, né, com 101 milhões de euros, eles conseguiram trazer vários jovens aí que estão arrebentando no Real Madrid. Né? Então, às vezes, trazer um nome consolidado nem sempre dá certo. Em quarto lugar, temos o Ousmane Dembélé, lá na época do Barcelona, hoje ele tem 26 anos, e deixou aí 122 milhões de euros de prejuízo nessa transação. Hoje ele joga no PSG, e a verdade é que no Barcelona ele nunca rendeu. Teve problemas com lesões, tiveram alguns problemas de vestiário também, e ele nunca engrenou, né? Mas assim, o Barcelona nos últimos anos do Messi lá, e depois da saída do Messi principalmente, ficou uma draga mesmo. Era um momento muito complicado, era o Messi ali sozinho, tentando carregar nas costas um time que já vinha passando por problemas financeiros, problemas de gestão, acusações de corrupção envolvendo o juiz no Campeonato Espanhol, enfim. Então, assim, o Ousmane Dembélé acabou não rendendo lá no Barcelona o que se esperava dele. Em terceiro lugar, temos o Neymar Júnior, né? Também deixou lá um prejuízo no PSG de 122 milhões de euros. Se por um lado o resultado esportivo não veio, porque a ideia era conquistar a Champions, sem dúvida, por um outro lado, não dá para dizer que ele não teve ali um bom retorno de marketing no PSG, né? Sem dúvida, o PSG é um time antes e depois do Neymar ir lá, assim como era um time antes e depois do Ibrahimovic ir para lá. Claro, na década de 90 teve o Raí lá, né, que é o grande ídolo lá do time, sem dúvida. Porém, midiaticamente falando, nada se compara à ida do Ibrahimovic para o PSG e principalmente a ida do Neymar para o PSG. Claro, o Ronaldinho Gaúcho jogou lá também, fez um estrago lá quando passou, mas em termos de mídia, né, especificamente a transação do Neymar saindo do auge dele, trio MSN no Barcelona, e depois ir para o PSG, na época foi um movimento ali que dividiu opiniões, né? Ele apostou, né? Dizem, né, que ele apostou que a ideia era tentar ganhar a Champions, mas há quem diga que na prática ele foi lá mesmo para ter uma vida mansa. Há de se considerar que também ele teve lesões que atrapalharam ele, aquela lesão no quinto metatarso, depois acabou atrapalhando, e depois daquela lesão ele acabou tendo outras, né? E isso acabou atrapalhando, né? Hoje ele está no Cruzeiro, está no TikTok, está no Counter-Strike, tem contrato ativo lá com o Al Hilal, que nem chegou a jogar direito lá, já se lesionou, né? O Jorge Jesus, na época, fez um alerta da importância dele terminar a recuperação de lesão lá no Al Hilal, né? E aí ele acabou indo para a seleção brasileira, aquela seleção desastrosa lá, teve resultados péssimos com o Diniz, apresentou um futebol feio, um futebol desagradável, resultados muito ruins. E aí, claro, a lesão que ele teve poderia ter acontecido com qualquer jogador em qualquer momento. Porém, é consenso entre os ortopedistas que a forma com a qual você se recupera da lesão anterior reduz as chances de uma nova lesão. Então sempre vai ficar aquela coisa no ar. Poxa,
Será que não era melhor ele ter continuado lá no Al Hilal, se recuperando? Eram jogos inúteis da seleção brasileira, ele nem precisava ter ido lá. Era melhor, será que era melhor ele ter feito uma boa recuperação? Né? O Jorge Jesus avisou, né? E acabou acontecendo o triste fato da lesão do Neymar, né? Então ele deixou lá para o PSG um prejuízo de 122 milhões, saiu pela porta de trás, acaba que o Neymar também tem na carreira dele essa constante de sair pela porta de trás dos clubes, né? Claro, no Barcelona ele foi muito exaltado, mas a forma que ele saiu, aquela briga do pai dele, aquela coisa judicial, a forma também com que ele saiu do Santos, né? Obviamente quem é fã sempre vai lembrar dos momentos bons, mas a verdade é que ele saiu pela porta de trás, tanto do Santos, tanto do Barcelona, quanto do PSG. O Santos tem menos do que reclamar, porque pô, o cara deixou lá uma Copa do Brasil, deixou uma Libertadores lá e botou muito dinheiro no cofre do Santos. Então, assim, o Santos não deveria reclamar tanto, mas a saída dele sim foi envolvida com algumas polêmicas, né? Teve coisa também referente a imposto na época lá de Barcelona, na transação dele para o Santos, para o Barcelona, enfim. Tiveram algumas polêmicas aí, né? Sempre nessa saída dele do time acaba tendo polêmica. Para o PSG, como eu digo, eu acho que em termos de marketing foi excelente para o clube. Né? O PSG é uma estratégia de sport washing do governo do Catar, isso é um fato. Né? O Catar e a Arábia Saudita ali são rivais no Oriente Médio, então né, o Catar tentou trazer a Copa, tem uma liga muito mais ou menos de futebol lá. Já os sauditas agora investiram forte no futebol, e não é à toa que o Jorge Jesus está lá, o Neymar está lá, grandes nomes do futebol mundial estão lá na Arábia Saudita. Mas né, o Neymar, com 32 anos, acredito que poderia estar jogando aí na Inglaterra ou num time da primeira prateleira da Europa, pensando muito em uma questão de seleção brasileira, do quanto que ele pode render na próxima Copa do Mundo. Mas, embora ele diga publicamente que quer ganhar uma Copa do Mundo, que ama jogar na seleção brasileira, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Na hora de fazer, né, na vida dele, não parece que condiz com o discurso. Né? A vida dele é de um jogador ali não tão interessado, né? Ele virou um grande grupo de mídia, então essas coisas parecem ter uma importância tão grande quanto o futebol na vida dele, porque se não fosse, vocês veriam uma postura mais próxima de outros jogadores, como o Modric, o Cristiano Ronaldo e vários outros jogadores mais jovens e mais velhos que estão muito dedicados e focados nesse ciclo de preparação para uma Copa do Mundo, enquanto o Neymar, que sim, foi muito atrapalhado pelas lesões, mas enquanto estava se recuperando de lesão, estava lá rebolando com a Anitta no Carnaval, né? Recentemente também se recuperando dessa lesão, estava lá no Cruzeiro dele, enfim. Será que isso é a atitude de quem quer ganhar uma Copa do Mundo? Mais uma vez, ganhar, com certeza ele quer ganhar, né? Ter um bom resultado para o Brasil, com certeza ele quer ter. Mas assim, não basta dizer que quer. Tem que executar também durante o período extra, né? O período que não está acontecendo a Copa do Mundo. Se preparar, correr atrás. Olha as 2 Copas do Mundo que o Modric velho jogou. Né? Ele fez 2 grandes Copas do Mundo com um time fraco, que é o time da Croácia. Entendeu? Foi semifinalista da mais recente agora em 2022 e chegou à final em 2018. Então, assim, esse cara na prática mostrou que queria, né? E o Neymar em campo, beleza, ele corre, ele se esforça, mas o jogador de hoje em dia não é só dentro do campo, é fora do campo. Então essas outras coisas acabam atrapalhando e colocam-se em xeque se de fato é isso que ele quer. Se ele quisesse realmente o alto nível, será que ele teria ido para o PSG? Será que não era melhor ter ficado no Barcelona? Pô, e agora? Se ele quisesse o alto nível, se ele quisesse tanto ser uma Copa do Mundo, será que ele iria para o Al Hilal? Pô, será que não tinha time na Inglaterra que ele poderia fazer um bom acordo e ir jogar lá na Inglaterra? Dinheiro ele já tem muito, entende? Então, assim, me parece que ele abre mão do resultado esportivo por conta de gerir um grupo de mídia, porque realmente nos negócios não tem o que falar, o negócio ele está arrebentando. Né? Claro também em que pese as lesões que ele teve, que sem dúvida também atrapalham. Em segundo lugar, o Eden Hazard, barriga de cadela. Aí não dá, né? Um cara que jogava muito lá no Chelsea, né? Era a cara ali de um meio-campista atacante da Premier League, né? O melhor futebol de times do mundo se disputa hoje na Premier League, em que pese que na Champions às vezes esse resultado
não vem com tanta frequência, mas sem dúvida a Premier League é o que há de melhor de disputa de times no futebol, e lá o cara arrebentava, né? Premier League, todo jogo é difícil, é a torcida fanática dos hooligans, né? É pressão dentro dos estádios. Às vezes o pessoal tem uma visão equivocada ali do pessoal sentado, mas esquecem, né, que a cultura dos hooligans na Inglaterra é similar ao que se tem aqui no Brasil. A galera briga, a galera se mata lá, a tradição dos pubs e da briga lá é enorme, a torcida lá é louca, né? Então, assim, todo jogo é cobrança, os hooligans não deixam barato para jogador que não se esforça lá, criticam mesmo, vão para cima, e lá ele arrebentava. Porém, quando ele foi para o Real Madrid, né, ele acabou deixando um prejuízo de 130 milhões de euros, tem 33 anos ainda e já está aposentado, né? Há quem diga, né, que ele gosta muito do Danone, né? Talvez foi lá para o Real Madrid, viu que talvez o futebol já tinha dado o que podia dar para ele. Claro, ele poderia ter conquistado muito mais coisas, como a Champions, que ele não ganhou no Chelsea, e depois o Chelsea ganhou, né, com Thomas Tuchel, que tinha saído do PSG justamente por problema de vestiário, né? A gente sabe como é que aquele vestiário do PSG era muito complicado, porque o Neymar queria, né, as regalias dele, né, muito cachorro grande lá dentro. O Mbappé, por outro lado, não gostava desse clima meio, né, de regalia, então batia de frente também, né, o Mbappé focado ali em resultado, o Neymar um pouco mais focado ali em mídia, um pouco mais focado em ganhar dinheiro, então os dois entraram em atrito. Então Thomas Tuchel não conseguiu conduzir, não só o Thomas Tuchel, vários técnicos não conseguiram conduzir bem, e aí o Thomas Tuchel vai para o Chelsea e ganha a Champions League, enquanto o Eden Hazard já estava lá no Real Madrid encostado, né? Então acabou sendo aí o barriga de cadela europeu, né? Vamos dizer que a barriguinha um pouquinho saliente aqui, né, para um jogador de alto nível, ainda mais no Real Madrid, foi contratado a peso de ouro, tanto que deixou aí um prejuízo de 130 milhões de euros, né? Com 130 milhões de euros, olha o tanto de garoto bom que o Real Madrid trouxe, né? Endrick, Vinícius Júnior, vários jogadores vieram de graça. O Mbappé aí, claro, vai pagar luvas, mas vai ser uma transação que, se concretizar, não vai ter que comprar o passe do jogador. Então, assim, a gente vê o quanto que esses times às vezes deixam na mesa por trazer jogadores que se espera muito deles e às vezes acaba não acontecendo, né? Então, barriga de cadela aí em segundo lugar. E em primeiro lugar, um jogador, acho que foi muito triste o que aconteceu com ele, né? O Philippe Coutinho, 132 milhões para o Barcelona. Hoje ele está no Al Rei do Catar, você vê, ele não está nem na Arábia Saudita, onde tem bons técnicos e bons jogadores. Ele está no Catar, né? Está emprestado pelo Aston Villa, deixou um prejuízo de 132 milhões de euros, né? Ele saiu do Liverpool, onde ele era chamado de Little Genius, o pequeno gênio, né? Era um craque lá no Liverpool, jogava muito, né? Foi uma pena ele ter saído de lá, porque depois chegou o Klopp e ganhou tudo que dava para ganhar lá pelo Liverpool, ganhou Champions, ganhou aquelas Copas lá da Inglaterra, ganhou campeonato inglês, então foi uma pena o Coutinho ter saído de lá, mas claro, ele foi para o Barcelona do Messi, né? Como eu digo, assim, não é simples recusar uma proposta do Barcelona. Calhou também que foi bom, por um lado, que ele jogou um tempo no Bayern, e o Bayern, naquela época comandado pelo Lewandowski, ganhou a Champions League. Então acabou que pelo menos o Coutinho ganhou uma Champions League no currículo dele, mas a verdade é que ele não engajou muito no Bayern. Fez alguns jogos bons, enfim, mas não foi esse cara do Bayern que ganhou a Champions League. Porém, teve uma Champions League no currículo, por um outro lado, o Barcelona amarga aí um prejuízo de 130 milhões de euros. Né? E o Barcelona tá com problema financeiro, tá com problema político dentro do clube, enfim, é um clube que está passando por uma situação meio complicada. Então, acaba que o Philippe Coutinho aí acabou encabeçando a lista aí do maior prejuízo entre compra e venda da última década, né? Eu acho que é uma pena o que aconteceu com o Coutinho, porque a seleção brasileira perde muito com a ausência de um jogador como o Coutinho, que comanda ali o meio campo. Falta na seleção hoje esse jogador ali que faz esse papel de meia, que pega a bola, cadencia o jogo e toca. O Lucas Paquetá tem potencial para fazer, está fazendo isso muito bem no time dele, mas a verdade é que na seleção o Lucas Paquetá ainda precisa fazer mais bons jogos para se consolidar como esse meio armador, né? O Philippe Coutinho fazer esse papel muito bem, né? O Neymar, de alguma forma, tenta fazer esse papel, só que o Neymar é muito caçado em campo. Então o Neymar pega a bola, às vezes acaba travando demais a bola, tá longe da área, apanha, e aí o jogo fica toda hora parando. Falta, e aí o time não anda, o time não desenvolve. Né? Então talvez se o Neymar puder jogar um pouco mais próximo da área,
articulando no último terço do campo, e a gente tiver um meio-campo armador, como por exemplo é o papel que o Griezmann faz na seleção francesa, eu tenho convicção que a gente ganha uma Copa do Mundo. Então hoje falta esse articulador. E seria o Philippe Coutinho, porém depois aí da ida para o Barcelona teve lesão, isso também atrapalhou, e aí enfim, uma série de azar aí que aconteceu na vida dele por conta de lesão, aí chega no time, não se firma, vai de empréstimo, a Aston Villa tentou comprar, chegou a fazer uma boa temporada lá, talvez iria para a Copa, mas também teve lesão, e agora ele está no Catar com 31 anos e especula-se inclusive uma possível volta dele para o Vasco, né? Claro, o Vasco é um grande time aqui, está se recuperando, mas para o Coutinho, que foi craque no Liverpool com 31 anos, pô, não era momento de voltar para um Vasco, né? Talvez se ele voltasse para um Flamengo, para o Palmeiras, que está num momento melhor, mas mesmo assim eu considero que é um passo para trás na carreira dele. Porém, considerando a situação dele, como ele está jogando lá no Catar, hoje pode sim ser melhor voltar para o Brasil para jogar para o Vasco, ou melhor ainda, talvez ir para o Flamengo, para o Palmeiras, que são times ali que estão com elencos com muito dinheiro em caixa, que estão disputando tudo, né? Então, assim, não deveria ser isso para a carreira dele, mas infelizmente, dado o cenário da carreira dele, é melhor ir jogar aqui num time de expressão do que ficar lá no Catar. Mas, obviamente, né, lá no Catar ele tá ganhando uma boa grana, ainda que ele esteja de empréstimo, né, por empréstimo pelo Aston Villa. É isso, pessoal. O que vocês acham dessa lista? Essa lista é um pouco polêmica, ela considera estritamente a diferença entre compra e venda. Como a gente viu, teve jogador que deixou prejuízo, mas trouxe resultado esportivo, como é o caso do Luis Suárez, e teve jogador que não teve resultado esportivo, como foi o caso do Neymar no PSG, mas teve um resultado de marca, né? Em que pese que a torcida do PSG não quer ver o Neymar nem pintado a ouro, né? Lá os ultras do Parque dos Príncipes, né? É isso, pessoal. Deixa aí no comentário aí o que vocês acham a respeito. E aí, atendendo a pedido de vocês, eu vou trazer mais informações, notícias e vídeos sobre o negócio que rodeia o futebol, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.